Para os jovens do mundo, viajar é incrivelmente popular, muitas vezes em países. Viajar é incrivelmente popular. Completamente estranhos ao seu próprio. Acho que viajar para outros países é uma ótima maneira de moldar sua experiência de humanidade, porque você entenderá melhor o quão diferente e único o mundo realmente é. Você também se identificará mais com as dificuldades da vida fora dos países desenvolvidos. Oferece oportunidades para aprender coisas novas, experimentar culturas e conhecer pessoas interessantes. Eu recomendo muito, já viajei por alguns dos principais continentes do mundo. Mas há uma realidade aterrorizante nas viagens que frequentemente esquecemos ao partir de nossos países protegidos. Em países com pessoas vivendo em pobreza, a vida é barata e muitas vezes é tratada dessa maneira. Em 2014, 2 estudantes holandeses voluntários no Panamá desapareceram após uma caminhada local. A polícia encontrou alguns de seus restos espalhados por uma grande área em circunstâncias confusas e ainda mais confuso, seus pertences estavam cuidadosamente dobrados dentro de um parque de bicicletas no meio da selva. As estudantes universitárias holandesas Lisanne Froon e Chris Kremers se conheceram trabalhando em um café em Amersfoort e logo foram morar juntas. Lisanne, que estudava psicologia, foi descrita como pensativa, inteligente e tímida. Chris era estudante de educação social cultural. Ela era frequentemente descrita como extrovertida, alegre e franca. As duas meninas eram usuárias assíduas de redes sociais e escreviam diários. Após concluírem os estudos do ano, decidiram viajar como os jovens fazem para absorver a cultura estrangeira e aprender espanhol. Lisanne nunca tinha viajado além da Alemanha. Já Chris se encantou pela América do Sul em uma viagem ao Peru com a família. Elas resolveram visitar o Panamá e fazer trabalho voluntário em escolas panamenhas, inclusive arrecadando dinheiro para comprar brinquedos para as crianças. As meninas chegaram em Bocas del Toro e passaram um tempo aprendendo espanhol, aproveitando a culinária e fazendo o que a maioria dos turistas faz no exterior. Bebendo, dançando, nadando, visitando a praia. Durante viagens, inconscientemente nos sentimos atraídos por coisas e pessoas familiares. Ao encontrar 2 viajantes holandeses em Bocas del Toro, eles optaram por passar um tempo considerável com eles. Eles chegaram em Boquete para fazer trabalho voluntário na escola, mas descobriram, decepcionados, que os planos haviam sido alterados sem notificação prévia. Eles não podiam começar na segunda-feira como planejado, mesmo com a confirmação da nomeação por e-mail na sexta-feira. Lisanne ficou especialmente decepcionada e mandou uma mensagem de texto aos pais. As meninas combinaram de ficar por 4 semanas com Miriam Guerra, uma anfitriã local em Boquete, que hospedou muitos estudantes internacionais ao longo dos anos. A casa onde ficariam nas próximas 4 semanas tinha um quarto privado para as meninas, com sua própria entrada e chave. Em entrevistas, Miriam descreveu as meninas como inquietas, provavelmente devido às recentes decepções na escola. Na primeira noite na casa, Chris leu um livro no quarto enquanto Lisanne passava tempo com Miriam. Mesmo com espanhol limitado, Lisanne conseguiu pedir sugestões sobre como aproveitar o tempo extra inesperado. Miriam sugeriu contatar outra escola para acomodar as meninas, mas elas já o haviam feito. Miriam percebeu que Lisanne tossia muito e se sentia mal. Nos dias seguintes, as meninas foram vistas na farmácia local
sugerindo que uma delas, provavelmente Lee Sun, estava um pouco indisposta. Após servir o café da manhã para as meninas, Miriam descobriu que elas planejavam passear por Boquete para conhecer a cidade e seus arredores. Fotos mostraram elas passeando por Boquete neste dia, retornando para a casa de Miriam antes do pôr do sol. Elas passaram o dia planejando atividades a partir de quarta-feira, 2 de abril. A escola de idiomas que organizou a viagem das meninas confirmou essa informação, pois também auxiliou na reserva das atividades. Elas tinham planos de visitar uma plantação de café local, uma fazenda de morangos e visitar o vulcão ao longo da semana, mas não fizeram planos para terça-feira, 1º de abril, porque este era o dia em que deveriam começar seu trabalho voluntário. A trilha pianista é uma caminhada de 8 quilômetros que parte de Boquete até um cume, atravessando uma densa selva e uma floresta nublada, assim chamada devido à alta umidade no ar que cria uma nuvem suspensa na região. A caminhada termina a 6.200 pés acima do nível do mar e requer que o caminhante suba 610 metros de altitude no espaço de 2 milhas. Ao acordar, as meninas postaram no Facebook que estariam passeando por Buquê e avisaram o namorado de Lisanne, Stefan, sobre a caminhada. Mesmo decepcionadas, as meninas mantiveram contato frequente com amigos e familiares. Elas se vestiram com roupas leves para uma caminhada em dia quente, levando uma câmera digital, 2 celulares, um passaporte, alguns dólares, água e um cartão de seguro médico. Um táxi então as levou até o início da trilha local conhecida como Pianista. Segundo o taxista, ele as deixou a 13h40. Isso geraria confusão ao comparar com a data e hora nas fotos das meninas mais tarde. Os moradores do início da trilha alertaram as meninas para não caminharem sozinhas, mas após conversarem com o guia local no dia anterior, elas sentiram-se confiantes de que não seria um problema. Muitos viajantes internacionais visitam esta área e fazem essa caminhada, que não é considerada particularmente difícil por entusiastas. Elas estavam alegres e iniciaram a caminhada diária com um cachorro de um restaurante local, o Blue. As fotos na câmera digital da mochila mostram 2 jovens viajantes em uma caminhada que parecem aproveitar muito. Eles estão animados, sorrindo e juntos. Há confusão sobre as fotos, porque o carimbo de data, hora, nas mais antigas indica 18H03, que foi recalculado pelos investigadores panamenhos para 12H03. Esse horário entra em conflito com a história do taxista sobre deixá-las às 1h40 da tarde. Os investigadores decidiram recalcular o tempo em 6 horas, sob a suposição de que a câmera estava ajustada para o fuso horário padrão de Greenwich, porque a câmera é fabricada no Reino Unido. Mas se estava ajustada para o padrão, então por que a data estaria correta? Especialistas em fotografia, desde então, analisaram as fotos das meninas e calcularam com base na posição do sol e na época do ano, por volta das 13 horas. As meninas tiraram fotos durante a jornada, cada uma refletindo o humor da última. Segundo a foto 499, elas alcançaram o cume da trilha a 13H01. Então, às 4h39 da tarde, apenas algumas horas depois de começarem a curta caminhada, uma ligação foi feita do iPhone de Chris. O número que ela discou era o número de emergência holandês, que, quando usado internacionalmente, desvia para os serviços de emergência locais. Quase 10 minutos depois, o celular de Lisanne também tentou ligar para os serviços de emergência. Nenhuma das chamadas foi completada. Então, elas desconectaram seus celulares pelas 14 horas seguintes. Fotos em sua câmera digital dessa época mostram uma mudança nas meninas. Embora Lisanne raramente apareça nas fotos por estar segurando a câmera,
Podemos ver Chris em duas delas com expressões e linguagem corporal incomuns. A postura e expressões animadas e alegres de apenas algumas horas antes desapareceram. O mais impressionante é que todas as fotos agora mostram as meninas separadas. A distância entre elas dificulta até mesmo ver a expressão no rosto de Chris. Enquanto muitas das fotos mostradas antes as mostravam compartilhando uma selfie juntas, em todas as fotos, após esse ponto, nunca mais as veríamos compartilhando uma selfie novamente e nunca mais veríamos a Lizane de novo. Na manhã seguinte, começou um padrão de tentativas de chamadas para os serviços de emergência 2 vezes por dia pelos próximos 2 dias. A chamada conectou apenas uma vez, às 6h58 da manhã de 2 de abril, quando o Samsung da Lizane conectou por cerca de 2 segundos e desconectou abruptamente. O motivo da desconexão é desconhecido, mas considerando que elas caminhavam na selva, provavelmente foi devido à má cobertura de rede. Os telefones seriam periodicamente ligados e desligados entre 16/3 até 11 de abril para buscar conexão de rede. Nunca encontraram uma. O guia turístico, mencionado como F nos relatórios, ficou alarmado quando as meninas não apareceram para um passeio combinado no dia anterior. Ele vai a uma escola de idiomas onde as alunas fariam trabalho voluntário para assediá-las. Ele conversa com Aileen, uma funcionária que afirma não falar com as meninas desde o dia anterior. Eles vão à casa de Miriam para ver se as meninas estão lá, mas não encontram ninguém. Miriam avisa a F que há uma chave reserva do quarto no jardim. Ele a pega e abre a porta do quarto das meninas. Eles passam 30 minutos no quarto sem a presença da polícia ou de Miriam. 2 turistas franceses seguem para a trilha Il Pianista e são avisados por um local para não entrarem na selva, porque gritos foram ouvidos na noite anterior. O guia turístico F procura pelas meninas desaparecidas e notifica a polícia horas depois, às 17 horas. O iPhone de Chris é ligado e os serviços de emergência são discados, mas não consegue conectar. Esta é a última tentativa de chamada para os serviços de emergência. Mais tarde, autoridades panamenhas iniciam grande operação de busca e resgate das meninas. Montanistas experientes são convocados e a história é noticiada. Consideram usar um helicóptero, mas o clima não permite. A família de Lizane chega em Boquete em busca de sua filha. Os serviços de emergência sobrevoam a selva de helicóptero, mas a densa vegetação impede a visualização de qualquer coisa. Incêndios também são entregues às tribos locais na área da selva. 25 profissionais de busca em montanha e 20 voluntários continuam a vasculhar a área, auxiliados por um helicóptero, mas os ventos fortes e a cobertura de nuvens prejudicam a eficácia dos helicópteros. Lizane 4h50 e às 5h da manhã para verificar se há sinal. Então a bateria se esgota e ele nunca mais liga. Às 10h50, o iPhone do Chris é ligado para verificar o sinal. Às 13h42, ele é religado para verificar se há sinal. Dessa vez, o número de identificação pessoal de segurança incorreto é usado, no entanto, o telefone não desbloqueia. A escola de idiomas em Bucket oferece uma 2.500 para informações sobre as mulheres desaparecidas. Esta é uma quantia muito considerável no Panamá. Às 10h26 da manhã e 1h37 da tarde, o iPhone de Chris liga novamente para verificar o sinal. Mas em ambas as vezes, o número de identificação pessoal incorreto é inserido, então o telefone não desbloqueia. O presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, vai à televisão ao vivo para abordar o assunto e garantir que seu país está fazendo o possível para encontrar as meninas. Os socorristas agora estão procurando áreas em que cordas e equipamentos de escalada são necessários devido ao terreno perigoso. A
Após cerca de 12 tentativas fracassadas de desbloquear o iPhone do Chris usando o PIN incorreto, o telefone permanece bloqueado. O chefe dos serviços de resgate afirma que sua equipe pesquisou extensivamente todas as zonas em que as meninas poderiam estar, cobrindo 25 rotas diferentes na selva, e não encontrou nenhuma evidência delas. Ele também afirma nesta fase que acredita que as meninas não estão perdidas e que é mais provável que algo mais tenha acontecido. Miriam Guerri também afirma que não acredita que as meninas estejam perdidas, pois elas não tinham planos de fazer longas caminhadas, já que não se prepararam para isso. Entrevistas com residentes geram declarações conflitantes. Alguns mencionam um carro vermelho perto da trilha, enquanto outros afirmam ter visto as meninas retornando da caminhada. Um morador americano local afirma que as meninas retornaram e lhe perguntaram como voltar para a cidade e onde pegar um táxi. Os investigadores ignoram todas essas pistas. É nesta noite, após 7 dias presos na selva sem comida, sem água e sem esperança de escapar, que uma série de 90 fotografias são tiradas durante a noite pela câmera da menina. Ninguém realmente sabe por que essas fotos foram tiradas. Eles usavam o flash para tentar navegar, sinalizando helicópteros de resgate ou afastando animais. Eles fotografavam alguém que os seguia. As meninas sequer tiraram essas fotografias. Ou alguém mais tirou elas para dar a impressão de que foram as meninas. Seja lá o que estava acontecendo, eu nem consigo imaginar o quão aterrorizante é ficar preso na selva por uma semana sem comida e sem água. Um lugar onde a noite é absolutamente escura e o som da vida selvagem em abundância preenche o ar por todos os lados como uma cacofonia de intimidação, fechando lentamente e sufocando. Dados revelam que 40 pessoas desaparecem anualmente no Panamá, sendo o último caso em Boquete em 2009, quando o inglês Alex Humphrey desapareceu ao visitar a cidade. O iPhone de Chris é ligado repetidamente e códigos errados são inseridos, deixando o telefone bloqueado. Relatórios afirmam que as meninas compraram muitos produtos anti-mosquito na farmácia no dia em que desapareceram. As imagens da circuito fechado de televisão que mostram o ocorrido foram deletadas acidentalmente. O iPhone de Chris é ligado novamente e os códigos errados são inseridos às 10h51 da manhã. Desta vez, ele fica ligado até 11h56 da manhã. Quando é desligado pela última vez, as autoridades anunciaram o encerramento das buscas e a mudança para a fase de monitoramento. A família aumentou a recompensa, afirmando que sentem que um crime ocorreu. Uma dica é dada anonimamente de que 2 esqueletos foram avistados em uma área chamada Culebra, e no mesmo lugar onde se acredita que algumas das fotos noturnas foram tiradas, embora devamos lembrar que neste ponto a mochila não havia sido encontrada, então os investigadores não sabiam sobre as fotos. O mau tempo impede o pouso de um helicóptero na área da Culebra para verificação. 2 dias depois, quando o helicóptero retorna, os investigadores não encontram nada. Betsaida Pitt agora está liderando a equipe. Seu antecessor era especializado em resgate, enquanto ela é especialista em delitos criminais. Isso leva as pessoas a pensarem que o foco agora mudou de perdido acidentalmente para jogo sujo. 12 cães farejadores holandeses especialistas, que podem rastrear restos humanos enterrados em um rio por até 9 meses, têm permissão para procurar na área. Eles procuram por 9 dias sem sucesso. Uma nativa local encontra uma mochila perto de um rio, identificada como pertencente às meninas.
Milagrosamente, todos os itens dentro estão intactos, após 2 meses em uma selva densa, perto de um rio com condições climáticas instáveis, incluindo chuva intensa. Dentro estão os celulares e óculos de sol das meninas, a câmera digital, $83, os sutiãs e uma garrafa de água vazia. Após vasculhar a câmera, a polícia agora pode confirmar que as meninas realmente visitaram a trilha El Pianista, o que antes era apenas uma hipótese. O oficial Pete confirma que restos humanos foram localizados pelo guia turístico local F, perto do rio Calibra. Os restos incluem metade de uma pelve, fragmentos de tíbia e fíbula e 2 sapatos, sendo um deles não pertencente às meninas. Dentro do sapato das meninas, há um pé inteiro. A perícia afirma que a bota bem amarrada poderia ter preservado dessa forma. Ossos e fragmentos são encontrados espalhados por uma grande área, sempre por moradores locais. Um par de shorts jeans também é encontrado, com algumas pessoas dizendo que foram encontrados cuidadosamente dobrados em uma pedra, enquanto outras dizem que foram encontrados flutuando no rio. A análise forense confirma que os ossos do pé são de Lisanne e a pelvis é de Chris. Mais ossos são encontrados pelos locais, novamente eles se revelam pertencer às meninas. O advogado panamenho de Kramer apresenta uma queixa oficial contra os investigadores, alegando má manipulação de provas forenses e uma investigação fraca. Nativos da selva encontram ossos da perna e pele enrolada ao longo do rio Coluba. Vale ressaltar que, em condições de selva e após 4 meses, a pele já deveria ter se decomposto. A pele pertence ao lagarto. O promotor, panamenho Petey, declara oficialmente o caso como 2 meninas perdidas na selva que foram mortas por queda acidental no rio, cujos corpos foram então fisicamente esmagados contra as rochas, causando tanto a morte quanto a desintegração dos corpos. Ela baseia sua conclusão de queda na análise de raios X do pé, que mostra uma fratura metatarsal. Também afirma que algumas das fotos noturnas são tiradas perto da ponte sobre o rio Calábria, onde alguns restos foram encontrados. O caso está oficialmente encerrado. Agora que terminamos com a história oficial, pensei que daríamos uma olhada nas evidências e decidir o que é necessário e o que não é. Porque depois que o caso foi encerrado e dado uma conclusão oficial, muitos detalhes estranhos começaram a surgir sobre a história. Primeiro, os ossos que foram encontrados. Você vê alguns dos ossos pertencentes a uma das meninas. Eu acho que os que pertencem ao Chris foram encontrados descarnados e quase branqueados de acordo com a análise forense. Isso parece estranho porque eles não estavam lá tempo suficiente para serem branqueados pelo sol, se fossem ser branqueados pelo sol. Além disso, os ossos são bem porosos. Se os ossos foram encontrados enterrados, então deveriam ter adquirido a cor das coisas em que foram enterrados. Então, ossos que geralmente são desenterrados do solo costumam ter essa aparência suja porque os ossos realmente absorvem parte do solo e da umidade. Se eles estivessem ao sol, não deveriam ter sido encontrados enterrados no solo. E não ficaram lá tempo suficiente para o sol branqueá-los assim. Adicione a isso o fato de que os ossos recuperados de Lisanne ainda tinham pedaços de carne e pele anexados a eles. Não faz sentido que um conjunto de ossos estaria completamente descarnado e um conjunto de ossos ainda teria, matéria anexada a eles. Seu primeiro pensamento pode ser que os animais despojaram os ossos até ficarem nus. Esse foi o meu primeiro pensamento e é uma conclusão razoável. Mas quando você olha para os relatórios da polícia, os relatórios da polícia holandesa, quando eles analisaram os ossos,
não encontraram sinais de que os ossos haviam sido roídos por animais. Não havia marcas de dentes, nenhum arranhão, nada. Nada mesmo. Então não são animais que deixam os ossos limpos. Além disso, sabe, esses ossos supostamente caíram no rio. De acordo com o relatório oficial da polícia, 2 garotas caíram no rio e foram esmagadas contra as rochas. Mas a análise holandesa não encontrou nenhum dano nos ossos, além do metatarso quebrado, que abordaremos em um segundo. Então temos a disposição dos ossos. Você vê alguns dos ossos, né? A costela de Cristo foi encontrada a milhas ao norte, rio acima. O que você sabe, eu acho que você poderia dizer que as meninas caminharam para o norte e caíram no rio. Foram esmagadas. E então o rio puxou seus corpos rio abaixo e deixou algumas partes rio acima, mas se esse for o caso, isso levanta a questão por que elas estavam caminhando para o norte. Em primeiro lugar, supondo que eles caíram no rio, mesmo que o rio não seja muito grande ou poderoso nesta época do ano e que o rio seja A, forte o suficiente para carregá-los rio abaixo, e B, violento o suficiente para esmagar seus corpos contra as rochas tão violentamente que a maioria dos ossos são completamente irrecuperáveis. Então por que, quando a equipe holandesa examinou os ossos, eles não encontraram nenhum sinal de dano? Sem lascas, sem arranhões, sem rachaduras. Eles estavam em boas condições. Então temos a pelvis. Muitas pessoas online disseram que a pelvis estava partida em duas, mas eu sei um pouco sobre ossos e estrutura óssea e não acho que seja o caso. Acho que se você olhar para a imagem da pelvis, o que as pessoas consideram como pelvis são na verdade 3 ossos. São 2 ossos do quadril esquerdo e direito unidos por um sacro. Há alguns outros ossos menores, mas para simplificar bem, são 3 ossos grandes. Eles são conectados pela articulação sacroiliaca, um tecido conjuntivo fibroso muito duro e resistente. Agora é possível que, com tempo suficiente, exposição aos elementos, decomposição e potencialmente animais, o osso do quadril se solte naturalmente do sacro de qualquer maneira. Então, eu não acho que isso não é para o meu olho um pouco mais treinado do que a pessoa média. Não parece que ele se partiu ao meio para mim. Apenas parece que o osso do quadril se soltou do sacro. O pé é um pouco mais confuso, ou pelo menos como o relatório oficial usa o pé quebrado. Veja, o relatório oficial afirma que o metatarso quebrado é uma evidência e consistente com a morte por queda no rio, exceto que metatarsos quebrados não acontecem quando você cai. Às vezes, você pode ter uma leve abrasão do 5º metatarso, que é o seu dedinho do pé, porque há um tendão forte ligado à base desse dedo e ao tornozelo. E quando você torce o tornozelo, aquele pequeno canto é arrancado porque o tendão é muito forte. Isso é chamado de fratura na base do 5º metatarso. Mas isso não é o que vimos nos relatórios. Os relatórios indicam que foi uma fratura oblíqua do metatarso médio. Fraturas do metatarso no centro do pé ocorrem com dano de esmagamento na parte superior, não com uma queda. É assim que acontecem as fraturas do metatarso. Agora, a anatomia das mãos e pés não é tão diferente assim. E quando você cai sobre suas mãos assim, você não quebra a mão, você quebra onde a força para. Então a força atinge sua mão, viaja, até encontrar resistência no pulso, quebrando-o. Ou às vezes você acaba com o antebraço quebrado, mas geralmente é o pulso. O mesmo ocorre com uma perna. Se você sofrer um impacto na parte inferior do seu pé, então essa força ela viaja pelo pé e geralmente você terá uma fratura no tornozelo, ou mais provavelmente terá uma fratura na parte inferior dos ossos da tíbia e fíbula, onde o osso meio que se dobra em uma fratura chamada torus. Isso é o que aconteceria se você caísse sobre os pés. Agora, se você torcesse o
o que seria consistente com uma queda, na minha opinião. Então você esperaria ver uma fratura maleolar, que é apenas um pouco ao lado dos seus tornozelos, onde as bolas dos seus tornozelos saem. Esses tendem a quebrar quando você torce o tornozelo, mas o relatório não afirma isso. Ele afirma metatarso quebrado, o que para mim é absolutamente inconsistente com a hipótese de uma queda acidental. Depois, aonde e como os ossos foram encontrados, o que é incrivelmente suspeito para mim. O relatório oficial afirma que o guia turístico F encontrou a bota, que é marrom, embaixo e atrás de uma árvore no meio da selva. Há algumas explicações para isso. Número 1, visual impressionante. Número 2, visão excelente. Número 3, eles nunca estiveram lá em primeiro lugar. Número 4, ele colocou lá. Não há evidências que indiquem qual dessas 4 coisas é, então forme sua própria opinião. Primeiramente, a ideia de que as meninas poderiam cair no rio, que é violento o suficiente para despedaçar seus corpos em pedaços literais e então a mochila e todos os eletrônicos dentro estariam perfeitamente bem, parece absurdo para mim. Não consigo ver isso acontecendo. Eu te desafio a colocar uma câmera digital em uma mochila, não à prova d'água, jogá-la no rio, retirá-la novamente. Eu garanto que a câmera não funcionará depois. E então você sabe, mesmo que essa circunstância improvável acontecesse, a mochila ainda estava sentada na selva exposta à chuva, lama, sol, sabe? Centenas de pessoas passaram por ela enquanto estavam procurando. Ninguém a viu. E o conteúdo não foi afetado pelo clima ou pela vida selvagem. E também é notado nos relatórios que a foto número 509 foi deletada. Agora eles dizem que foi deletada por computador. A maneira de perceber isso é que ainda havia dados parciais restantes. Quando algo é deletado de um cartão de memória, sempre ficam dados parciais que podem ser recuperados com um software especial. Um arquivo só pode ser recuperado com software especial se tiver sido deletado por um software especial inicialmente. O fato de não conseguirem recuperar a foto, mas saberem que ela estava lá, sugere que alguém a deletou por computador. Um detalhe que acho interessante e que não acho que ninguém mais tenha falado é o fato de que o número 509 existe afinal. Veja, neste tipo particular de câmera, a maneira como ela numera as fotos é, se eu fosse, por exemplo, tirar a foto número 509 e depois deletá-la, quando eu tirar minha próxima foto, ela automaticamente se torna 509. A câmera age como se o original 509 nunca tivesse existido. Então, o fato de haver um 509 com dados parciais que vem antes do 510 indica que essa foto foi deletada depois que o 510 foi tirado. Isso é suspeito para mim. Sim, e tudo isso soma a ações intencionais, sabe? Isso não é consistente com um acidente de forma alguma. Alguém deletou intencionalmente aquela foto, poderiam ter sido as meninas, mas não é muito provável, dado as evidências que temos em mãos. E, além disso, por que elas passariam pela câmera e deletariam uma fotografia? Certamente, elas apenas deletariam todas, ou nenhuma delas. Isso se você quisesse deletá-las. Porque eu não consigo pensar que, se você está na selva por 7 dias, sem comida ou água, aterrorizado, a última coisa que você vai fazer é deletar as fotos que você não gosta. Então tem as próprias fotos. As primeiras fotos mostram elas, sabe, felizes juntas. E depois, por volta das 5:05, eu acho que tem um par de fotos, que são um pouco incomuns. Uma das quais mostra a Chris numa posição que muitas pessoas online interpretaram como tendo as mãos amarradas atrás das costas. Depois de mexer um pouco com o Photoshop para realçar alguns detalhes que estavam estourados ou faltando, eu não acho que seja esse o caso.
Eu acho que é a Chris se abaixando com a orelha encostada no chão, como se estivesse ouvindo algo. Acredito que ela esteja apenas brincando, nada sinistro. Na verdade, eu não acho que haja algo sinistro em nenhuma das fotografias. A única coisa estranha que eu notei foi a mudança repentina na distância entre as meninas. Originalmente, elas estão sempre juntas, mesmo nas fotos em que Lisanne está fotografando Chris, ela nunca está muito à frente. Mas então, nas fotos mais recentes, há uma grande distância entre elas. Mas até isso tem uma explicação razoável, pode ser que elas pensassem que a câmera estava ajustada para a lente mais ampla possível. Acredito que 25 milímetros para essa câmera específica faria os objetos parecerem mais distantes do que realmente estão, assim como uma lente longa os faz parecer muito mais próximos. E então temos a expressão da Chris. É difícil para mim decifrar a expressão da Chris porque, tentando ser o mais imparcial e objetivo possível, acho que a expressão dela é neutra. Mas é fácil interpretá-la como preocupada, ansiosa ou até assustada. Acredito que seja o efeito da história sobre nós, pois expressões neutras são frequentemente interpretadas por nossos próprios sentimentos. Estudos mostram que, ao olhar para fotos neutras, como nos sentimos naquele momento nos faz projetar uma expressão em uma expressão neutra. Então pode ser apenas isso, por ser uma história muito comovente. Antes de falar sobre as fotos noturnas, é importante discutir a psicologia e a mentalidade das pessoas que se perdem, pois isso nos ajudará a explicar algumas de suas ações. Para me preparar para este vídeo, passei um tempo em fóruns de caminhada, perguntando às pessoas experientes qual era o processo de pensamento delas caso se perdessem. Quase unanimemente, todos concordaram que na era moderna, a primeira coisa que você faria é começar a documentar onde você esteve e onde está agora, para tentar dar a si mesmo uma noção de seu ambiente e orientar-se. Então, as pessoas disseram que elas, anotariam ou tirariam fotografias, ou idealmente fariam um vídeo. Dessa forma, elas saberiam onde estiveram, onde estão agora e para onde poderiam possivelmente ir a seguir. Até mesmo pessoas que infelizmente estavam presas nas Torres Gêmeas, quando foram atingidas pelos aviões, deixaram mensagens para entes queridos e parentes em seus telefones, Eles enviaram em vídeo, texto, áudio. Então, o fato de que Chris e Lisanne não fizeram nada é tão incomum para mim. Agora, quando você se perde, é muito fácil começar a entrar em pânico, e o pânico é praticamente o inimigo da lógica, Quando você está em pânico, realmente não pensa logicamente, toma todos os tipos de decisões ruins. Na verdade, quando você treina para ser um socorrista de emergência, ou quando vai para o exército, uma das primeiras coisas que eles treinam para tirar de você é o pânico, Eles treinam para dominar e controlar isso. Quando entramos em pânico, algumas mudanças fisiológicas podem afetar nosso comportamento, como o coração acelerar e você começar a ter uma descarga de adrenalina, você se sentirá doente, suará, Pode ter dores no peito, pode se sentir tonto e desmaiar. E então há efeitos psicológicos que acompanham todas essas coisas também. Então você pode se sentir desorientado, pode sentir como se sua tomada de decisão estivesse comprometida. Pode sentir uma intensa sensação de impotência. Não é irracional pensar que qualquer uma dessas coisas poderia ter levado à situação da menina. Enquanto as fotos noturnas são aleatórias a princípio, eu acredito que há uma explicação razoável para as fotografias. Alguns sugeriram online que as meninas usaram o flash da câmera para enxergar o caminho. Como alguém que já se perdeu na floresta à noite tentando fotografar animais noturnos, posso dizer que provavelmente não era isso que elas estavam fazendo. Assim como elas, eu estava perdido com uma câmera com flash e, como as pessoas online, pensei em usar o flash para me guiar. Mas rapidamente descobri que você simplesmente não pode fazer isso. Veja,
O flash é tão brilhante e longe do luzes da civilização, muitas vezes esquecemos o quão absolutamente escuro e implacável é a noite em uma área selvagem. E então, quando você usa o flash, o contraste súbito e extremo entre luz e escuridão apenas te cega temporariamente, e isso realmente faz com que seus olhos se desajustem ao escuro. Portanto, usar o flash para ver o caminho é contraproducente. Mas o que eu aprendi foi que se você tirar uma fotografia usando o flash e depois olhar para a fotografia, é uma maneira bastante boa de ter uma ideia vaga do seu entorno. E eu acho que é isso que as meninas provavelmente estavam fazendo. Se você olhar para muitas das fotos, são fotografias de terreno rochoso e parece perto de uma borda de penhasco. Acho bastante razoável supor que elas estavam usando a câmera da mesma maneira que eu fiz para tentar fotografar o que parecia ser um terreno perigoso. A única que eu não consegui explicar foi a foto da parte de trás da cabeça do Chris. Não consigo pensar em nenhum motivo lógico para alguém tirar essa fotografia, mas depois de uma semana perdido na selva sem comida ou água, não tenho certeza se alguma das minhas decisões seria lógica. A foto que falta é impossível de ignorar, especialmente quando você leva em conta que foi feita por computador e foi feita depois que as outras fotografias foram tiradas. Isso pode ser a ligação entre a última foto normal e a primeira noturna, revelando o que aconteceu. Infelizmente, nunca vamos saber. Não acho muito provável que o agressor, se houve um agressor, tivesse a capacidade no meio da selva e com um computador de apagar essa fotografia. Então, o que eu acho mais provável é que quando a câmera foi para a custódia da polícia, a foto foi apagada nesse momento. Não sei a razão, pode ter sido um acidente genuíno, pois falhas tecnológicas são comuns. Também poderia ter sido que a foto tinha evidências incriminatórias de um crime violento que teria prejudicado o turismo local panamenho. E então a polícia a deletou para impedir isso. Isso é apenas uma conjectura minha, porém. O pedaço de pele enrolado foi um dos detalhes mais macabros da história. E serei honesto, quando cheguei a essa parte, eu realmente parei de ler porque estava prestes a ir para a cama e não queria me dar pesadelos. Então eu parei de ler. Mas quando esse detalhe acontece, meses depois das meninas desaparecerem, você tem que fazer perguntas porque a pele é a primeira coisa a se decompor. Agora, encontrar aquele pedaço de pele em condições relativamente boas, não decomposto meses depois de terem desaparecido, sugere que, na verdade, Lisanne deve ter morrido muito depois de Chris ou ela morreu ao mesmo tempo que Chris. Seu corpo foi guardado em algum lugar e a pele foi posteriormente deixada na selva. Eu já falei sobre o câmera e as fotos, mas os sutiãs inicialmente me confundiram. Eu não conseguia entender por que os sutiãs estavam dobrados cuidadosamente dentro da mochila, porque meu primeiro pensamento foi, como qualquer um poderia ter pensado, que provavelmente uma terceira pessoa os tirou, quando coisas foram feitas com as meninas. Mas então, por que eles dobrariam e colocariam dentro da mochila? Isso não fazia sentido. Quanto mais eu refletia, mais chegava a uma resposta que considero satisfatória. Provavelmente, antes das meninas perceberem o perigo, elas foram nadar e tiraram os sutiãs durante o nado. Isso faz mais sentido para mim, pois dobrar e colocar cuidadosamente os itens dentro de uma mochila é algo que duas meninas de férias fariam. Não é algo que um agressor faria depois de tê-los arrancado delas ou depois de tê-las mandado removê-los. Eu simplesmente não consigo ver nenhum tipo de agressor fazendo isso. Não faz sentido. Os short jeans também eram meio estranhos.
O relatório oficial da polícia afirma que os pertences foram encontrados cuidadosamente dobrados em uma pedra ao lado do rio. Essa é a versão oficial. Mas não faz sentido se as meninas caíram no rio e morreram no rio. Como é que os shorts foram dobrados cuidadosamente em uma pedra? E se você vai dizer que uma menina tirou isso ela mesma, né, a mochila e a maior parte das partes das meninas foram encontradas a mais de 2 quilômetros ao norte de onde os shorts jeans foram encontrados. Então, realmente acreditar que a Chris tirou seus shorts jeans e depois caminhou alguns quilômetros na densa selva cheia de animais selvagens em sua roupa íntima? Não, isso não faz sentido. É por isso que eu acho que a história original, o verdadeiro testemunho ocular de que eles foram encontrados flutuando no rio, faz mais sentido se você for seguir com a ideia de que as meninas caíram e se afogaram por acidente. Se essa é a sua teoria oficial, não entendo por que você diria que eles estavam dobrados em uma pedra. Não faz sentido. Todos esses são detalhes estranhos e informações conflitantes. Tudo desde o posicionamento estranho e escasso dos restos, o estado altamente incomum e contraditório de decomposição dos restos, os short jeans, os dados ausentes na câmera, o fato de que uma queda não causaria uma fratura no metatarso e o conteúdo completamente seco e intacto de uma mochila que esteve na selva por meses. Todos sugerem para mim que o relatório oficial estava errado. Essas garotas não se perderam. Todas as coisas que refutaram a teoria do acidente perdido são as mesmas coisas que apoiam a ideia de que as garotas foram sequestradas, incluindo uma pergunta que me incomodou desde o início. Por que as garotas continuaram indo para o norte? Para mim e todos com quem conversei, o primeiro passo quando se perde é retraçar seus passos, já que o caminho é bem marcado. Então, por que você não voltaria para o caminho e depois encontraria seu caminho de volta para Boquete? A única razão que consigo pensar do porquê alguém não faria isso é se não pudesse, porque algo ou alguém estava impedindo. Foi sugerido por muitas pessoas online que talvez fossem cartéis de drogas, ou gangues, porque este canto particular do mundo tem um comércio próspero de tráfico humano e exploração sexual e doação involuntária de órgãos. Então eu fiz um pouco de pesquisa e procurei por relatórios de ocorrências semelhantes a essas duas garotas para ver se havia algum tipo de padrão. O que eu descobri foi que somente em 2014 houve 51 desaparições nesta área. E em 2017, uma mulher alemã se perdeu no mesmo trecho de selva e foi encontrada por 3 membros de uma equipe de busca, que então a sequestraram e a esconderam em uma cabana na selva e a estupraram. Eles conseguiram escondê-la dos outros socorristas por 3 dias. Ela escapou, pois cortou gravemente um deles com um pedaço de garrafa quebrada, obrigando-os a levá-lo às pressas para o hospital, conseguindo assim fugir. Apesar de encontrar uma grande quantidade de casos semelhantes a este, não encontrei nada relacionado a roubo de órgãos ou tráfico sexual nesta área específica, o que, claro, faz sentido, porque se fosse um crime organizado, por que deixar os pertences da garota lá? E por que permitir que usem seus celulares diariamente? Acho que o crime é um pouco mais pessoal em natureza, e não algo tão aleatório quanto o roubo de órgãos por acaso. Não consigo pensar em um único motivo pelo qual qualquer gangue ou crime organizado deixaria os pertences. Isso não faz sentido para mim. Eles simplesmente roubam. Ademais, acredito que as gangues e o crime organizado nesta região provavelmente seriam hábeis em ocultar evidências ou teriam poder suficiente para não se preocuparem com isso. Acredito que isso seja obra de indivíduos ou de um indivíduo. Um indivíduo, indivíduo local. Veja, um local pode começar a ficar com medo de ser pego quando, você sabe, os cães são trazidos e o caso atinge as notícias nacionais e internacionais.
Um local pode se preocupar com isso e começar a plantar evidências para confundir os investigadores. Então, a teoria do sequestro faz mais sentido, mas ainda não explica por que as meninas foram autorizadas a usar seus telefones celulares. Muitas pessoas na internet parecem pensar que as chamadas telefônicas e as fotografias não foram feitas pelas meninas. Elas foram tiradas por quem quer que tenha atacado as meninas. O que eu acho que faz sentido, porque explicaria por que todas as fotos, exceto uma, não mostravam as meninas de forma alguma. Mas eu realmente acho que isso é muito trabalho para um sequestrador se envolver por um período de tempo tão prolongado, então eu não acho que seja provável. Aqui está o que eu acho que aconteceu. Acredito que as meninas subiram a trilha e logo após chegarem ao topo, notaram que estavam sendo seguidas. Isso faria sentido, já que no dia anterior elas falaram com o guia turístico F sobre essa mesma caminhada e o taxista as deixou exatamente nessa caminhada. Duas pessoas sabiam onde estavam. Isso também explicaria por que elas não voltaram pelo mesmo caminho. Eles provavelmente avançavam mais para dentro da selva, tentando fugir de seu perseguidor, escondendo-se esporadicamente para pedir ajuda ou sinalizar por socorro, na tentativa de despistar seu agressor. Isso explica por que eles usavam seus celulares uma semana após sumirem. Imagino que após uma semana na selva, o agressor deles alcançou as meninas desidratadas e famintas. O resto não é algo que eu queira imaginar. Meu primeiro pensamento sobre os suspeitos foi o taxista. Testemunhas afirmam que quando as meninas entraram no táxi, havia outros 2 panamenhos dentro do veículo, além do motorista. Não pude verificar pessoalmente, então vou descartar essa informação e apenas considerar que as meninas estavam lá com o motorista de táxi. O que sabemos é que, não importa qual cronograma você use, a história do motorista de táxi não coincide com esse cronograma. Táxis podem ser lugares perigosos na América do Sul. Tenho um amigo que morou na Colômbia no final dos anos 80. Ele fala espanhol perfeitamente e é um sujeito grande. Ele tem cerca de 1,95 m, provavelmente pesa entre 95 a 100 quilos. Normalmente você pensaria que ele estaria bem, mas ele me contou uma história antes de eu visitar a América do Sul. De uma vez em que entrou em um táxi na Colômbia, o motorista trancou as portas e começou a levá-lo para uma gangue local que o manteria como refém até sua família pagar o resgate. Ele só conseguiu escapar quando o carro parou em um semáforo e ele chutou a janela, pulou para fora do táxi e fugiu. Táxis podem ser perigosos. Quando visitei a América do Sul, estava muito ciente disso por causa dessa história e porque estava viajando sozinho. Minha dica, se você estiver em uma área do mundo onde a vida pode ser bastante barata, se for pegar um táxi, não vá sozinho. Ao viajar sozinho, fotografe a identificação do taxista antes de embarcar e envie para alguém de confiança. E então, se você desaparecer e se essa pessoa tiver más intenções contra você, haverá um ponto de partida para quem vier procurar. Então, quando as informações do motorista do táxi pareciam não fazer muito sentido e pareciam ser falhas, meu primeiro pensamento foi que era ele. Ele fez isso, ele sabia onde eles estavam, ele teve oportunidade, né? Ele pode ter tido motivo, nós não sabemos. Mas quando eu olhei para o seu passado, praticamente todos falaram muito bem dele, todos gostavam dele, geralmente falavam dele como se ele fosse um cara muito gentil, muito educado para começar. Em segundo lugar, ele foi encontrado morto um ano depois. A causa da morte foi oficialmente declarada como afogamento, apesar do fato de ele ter sido encontrado de bruços em uma poça rasa. O único outro suspeito, então, é o guia turístico F. E quando eu investiguei seu passado, ele administra uma operação turística completamente legal, com mais de 40 avaliações,
5 estrelas, então o passado dele parece estar em ordem. Ele conhece bem a selva e tem uma fazenda de café no meio dela, onde leva viajantes internacionais para provar seu café e explorar. Essa fazenda de café está bem no meio da selva onde as meninas desapareceram. E há um pequeno detalhe com as avaliações. Todas as avaliações, exceto uma, são de casais mistos ou grupos de gêneros mistos, Eu só encontrei uma avaliação de uma viajante solo feminina e a avaliação dela não foi boa. Agora, devemos lembrar que esta é apenas uma avaliação negativa em um mar de avaliações positivas, mas ainda assim é incrivelmente preocupante que uma viajante solo feminina relatasse uma experiência tão negativa e assustadora com este guia turístico. Quando li esta avaliação pela primeira vez, por algum motivo me lembrei da turista alemã que se perdeu e depois foi sequestrada e abusada por pessoas que deveriam resgatá-la, e isso me fez pensar. O guia turístico F tem uma fazenda de café no meio da selva onde as meninas estavam desaparecidas. Ele tem um conhecimento íntimo da área circundante. Há pelo menos um relato dele sendo sexualmente agressivo com viajantes do sexo feminino. Além disso, ele falou com as meninas no dia anterior sobre a mesma trilha em que elas desapareceram. Uma história que ele mesmo confirma em seu próprio relato oficial de testemunha ocular. Ele também estava no quarto das meninas por 30 minutos. Este é o seu depoimento. Ele ficou lá por 30 minutos sem a presença da polícia. E só então notificou a polícia, horas depois. Isso me pareceu muito suspeito, porque se você está tão preocupado com o desaparecimento das meninas, a ponto de procurá-las pela cidade, visitar o local de trabalho e a casa delas, inclusive usando a chave reserva para entrar, por que não denunciou imediatamente à polícia? Depois tem os ossos. Os ossos foram encontrados principalmente por ele. Um de seus assistentes encontrou a mochila. No meio da selva, por 2 meses estava limpo e seco. A verdade é que ele nunca foi realmente considerado como um suspeito, e ele frequentemente desistia de grandes partes de seu tempo livre para procurar as meninas em condições climáticas verdadeiramente terríveis. Todos, exceto uma pessoa, dão relatos brilhantes sobre seu negócio e seu caráter, mas ele tinha conhecimento de onde elas estavam. Dizem que ele tem uma obsessão por mulheres do norte da Europa. E ele realmente anda por aí com um enorme facão e ameaça, brincando, cortar suas pernas se você o recusar. Talvez F tenha seguido as garotas para a selva para que ele pudesse cometer atos horríveis com elas. Talvez ele tenha apagado a foto que está faltando porque é uma foto dele. A polícia pode ter apagado a foto por ser evidência de um crime violento, evitando prejudicar o turismo no Panamá. Talvez as garotas realmente tenham apenas se perdido. Talvez elas realmente tenham morrido acidentalmente. A verdade é que nunca saberemos a história completa. A verdade é, seja qual for o fim que esses 2 jovens viajantes esperançosos encontraram na selva panamenha, foi a experiência mais angustiante e aterrorizante de suas vidas. Gostaria de agradecer por se juntar a mim neste episódio de Halloween. Espero que tenha sido interessante e intrigante e compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. Valeu por assistir.